bom dia. Tudo bem com você? Vamos lá para mais uma live. E hoje vou tecer um pouquinho aqui algumas considerações sobre um problema que possivelmente você já vivenciou, já esteve envolvido. Pode ser que você esteve envolvido sendo cliente, pode ser que você esteve envolvido sendo consumidor, pode ser que você já se envolveu nessa questão sendo um profissional que no seu ofício faz diagnósticos. E essa live a gente vai conversar sobre essa dificuldade, né, de se fazer diagnósticos e qual é o efeito, geralmente, que se tem quando a gente tem um diagnóstico errado ou impreciso. E aqui eu estou falando de efeitos para você, pode ser como cliente, para você como profissional ou como consumidor, né? Essa é uma dificuldade, né? O fazer diagnósticos, que todos nós estamos envolvidos em diferentes situações, em diferentes contextos, em diferentes negócios. Não importa agora se você tem um negócio ou não, porque todos nós somos consumidores e somos clientes. Então, possivelmente, você vai reconhecer o que eu estou dizendo aqui dos efeitos de um diagnóstico errado, e por que a gente tem tanta dificuldade para fazer diagnóstico, né? Eu vou começar dando um exemplo bem simples, que é assim, ó. Imagina se você tem uma dor de cabeçazinha, né? E aí você toma uma aspirina. E aí no outro dia, aquela dor de cabeça volta. E aí o que você faz? Você toma uma aspirina. E aí, no outro dia, e no outro, a mesma dor de cabeça volta. E isso aí você resolve no médico, né? Vai no médico. E o médico, o que te receita? Um remédio. Dor de cabeça. Toma um remédio. O que acontece? Se essa dor de cabeça ela tá voltando sempre, a dor de cabeça ela é um sintoma, uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo, né? E você resolve dar um encaminhamento para o que você está sentindo tomando um remédio, né? Então vamos imaginar que você teve uma dor de cabeça, foi lá e tomou um remédio. No entanto, se essa dor de cabeça está sempre voltando, pode ser que exista algo por trás desse sintoma, que é a dor de cabeça, né? Um problema que está mais a fundo, que você talvez não sabe qual é, mas que que esse problema esteja se manifestando como uma dor de cabeça, né? E aí você vai lá e toma uma aspirina. Pode ser que você busque um profissional que tenha um olhar um pouco mais integral e ele te pergunte: e aí, como é que você tá? Como é que tá o seu sono? Como é que tá a sua alimentação? Como estão essas coisas, né? E aí você pode ser, por exemplo, que essa dor de cabeça seja algo do seu fígado, que você comeu e que isso gera uma dor. Ou pode ser um conflito, uma questão emocional, né? Enfim, a gente tende a resolver os sintomas na nossa vida e não a entender quais são a real questão, o problema que está originando esse sintoma. Então, existe uma diferença grande entre sintoma e problema, né? E geralmente o sintoma a gente vai lá e toma um remedinho para resolver a questão, mas a questão muitas vezes não se resolve. Eu vou dar aqui um outro exemplo do que dois casos que eu escutei essa semana
de clientes que eu atendo no serviço do bem. Então, veja bem, primeiro, deixa eu lembrar aqui, um primeiro caso é o seguinte, uma cliente, né, que uma amiga dela tem um cachorro, e esse cachorro estava com um problema, e daí essa amiga levou o cachorro no veterinário, e o veterinário falou, ó, vai ter que fazer a cirurgia tal. Vai ter que tirar não sei o que, não lembro lá qual que era o órgão. E aí fez a cirurgia, né? E por acaso essa amiga teve em contato com uma outra profissional de veterinária, talvez com um olhar mais integral e mais pro todo. E a veterinária perguntou para ela, fulaninha, tava saindo uma secreção muito, com um cheiro bem ruim, bem fedidinho, e a moça falou, nossa, tava insuportável. E aí, essa veterinária com um olhar mais integral falou, olha, eu acho que não precisava ter operado não, o real problema é esse. Gente, imagina, isso acontece com bicho, mas isso acontece tanto com seres humanos, né, da gente... a gente geralmente fala dos nossos sintomas, olha, tá doendo aqui, tá doendo ali, e aí, ou o profissional, pode ser que ele nos fale assim, tira, faz a cirurgia tal, vai pra faca, toma o remédio tal, mas se a gente não tiver um diagnóstico correto, a gente tá suscetível a ter efeitos tão ruins, né? Vou contar de uma experiência que eu tô vivenciando nesse mês, bem interessante em relação a isso. É o seguinte, o meu computador estava esquentando muito, estava esquentando muito. E aí, já tem algum tempo, eu falei, preciso dar uma olhada nesse computador. Beleza. De um dia para o outro, ele parou de funcionar o teclado. E aí eu comecei a ver todos os tutoriais para ver se era vírus, passava antivírus, e não resolveu. Fiz tudo o que eu podia, não resolveu. E aí fui em várias lojas, vários profissionais que trabalham com isso, com informática, né? E daí todos eles me falaram assim, Ana, precisa trocar o teclado. E nem vamos olhar, já vamos trocar o teclado, porque você tem que comprar um teclado novo, porque o problema é esse. Como eu tenho um pé atrás, né? Eu falei, bom, vou escutar mais duas pessoas. E aí até que eu fui numa outra pessoa, e aí deixei o meu computador lá, e eu falei, olha, eu acho que o teclado não tá funcionando, mas esse computador tava aquecendo muito. E aí ele me ligou um dia e me falou assim, Ana, olha só, a temperatura do seu teclado, do seu computador estava acima de 100 graus. Literalmente seu computador quase fritou. E essa temperatura derreteu a peça tal, e isso afetou o teclado, então por isso que você não conseguia mais usar o teclado, né? E você conseguia usar o teclado USB e não o teclado original do computador. Eu falei, olha só a diferença. É claro que agora o conserto do computador ele vai ficar mais caro, porque tem outras coisas, tem outras peças que vão ser necessárias, para além, vai ter que trocar o teclado também, mas a razão do teclado não funcionar não era o teclado, não era uma sujeira, não era isso. Existia uma temperatura que afetou o teclado, né? Então, é tão comum isso, né? A pessoa ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, e começa a tratar de formas, às vezes, equivocadas, né? Quantas vezes você foi diagnosticado com alguma coisa, e aí você começou a tomar uma medicação, então imagina assim, ó, o seu cachorro, ei Sara, imagina, você tem um cachorro e ele foi diagnosticado com X
você começou a dar um medicamento para ele e ele só tá piorando, só tá piorando, só tá piorando. Eu não entendo de cachorro, mas possivelmente... Mentira, eu tenho 2 meninas aqui, mas não sou veterinária nem nada. Mas se o seu cachorro está piorando só com essa medicação, possivelmente pode ser que exista uma razão para aquilo estar acontecendo. Pode ser que o problema esteja em outro local que não foi considerado pelo veterinário, né? Então, nesse caso, por exemplo, do meu computador, todos, 90% dos locais desconsideraram essa questão da temperatura. Ou seja, se eu só trocasse o teclado, ia dar bizil no meu computador, né? Essa última pessoa falou assim: Ana, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Existe um olhar para o todo. Ele não tá vendo só a parte, né? Ele não tá vendo somente o sintoma que eu falei. O sintoma o teclado parou de funcionar, né? Então, a gente precisa ter uma habilidade em fazer diagnósticos, em ter esse olhar para o todo, para entender quais são as reais origens dos problemas dos nossos clientes, ou mesmo quando eu sou consumidor ou quando eu sou paciente, né? Tentar entender a origem das minhas dores, né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma vez me procurou um rapaz que ele queria fazer um trabalho de desenvolvimento do negócio dele e ele tinha uma lan house. E aí eu falei: olha, eu acho que não tenho muita coisa para fazer com o seu negócio, porque ele falava: Ana, não consigo, não estou tendo cliente, não estou vendendo, não sei o que tá, já fiz de tudo, não sei o que está acontecendo. E aí tem uma coisa muito interessante, né, que é assim, imagina o mercado de lan house hoje, agora que nós temos internet no celular, o mercado está acabando, né? É um tipo de negócio fadado a morrer. Isso não é um problema que ele está tendo problema de estratégia de marketing, enfim, é uma questão de um mercado que vai morrer, né? Que está sendo substituído por outros serviços, por outros produtos, né? Então, o real problema dele não é que ele não estava conseguindo fazer as coisas, não, tem um problema de mercado aí por trás. E aí, né, assim, às vezes a gente fica triste com algumas orientações que a gente recebe, mas preciso saber desses problemas por trás do problema por trás do sintoma, né? Um outro exemplo que acontece muito é, às vezes, os clientes vêm para mim e falam assim: Ana, os meus clientes estão só... tem clientes meus que só buscam preço. Eles querem o menor preço. Eu não estou conseguindo vender. E eles chegam com essa dor, né? Isso, na verdade, é um sintoma. O problema maior por trás disso, né, que os meus clientes... Então, quando a gente começa a trabalhar, eles começam a ver, é que às vezes eles estão mirando para o cliente errado, para a pessoa errada. Às vezes eles não estão sabendo qual é a dor verdadeira, ou a razão de existir do seu negócio, não estão sabendo comunicar, nem identificar para que eles existem, né? E nem sabendo chegar para esses clientes para comunicar essa dor, né? Assim, conversar com os clientes e que os clientes entendam isso. Então, tem tantas coisas envolvidas, né, nesse contexto do diagnóstico, e se a gente tiver um olhar só para a parte, né, gente, a gente corre o risco bem grande, primeiro, de diagnosticar errado, segundo, encaminhar um tratamento errado, e terceiro, piorar às vezes o contexto do meu cliente, né? Não sei vocês, mas eu já passei por isso muitas vezes e eu quase perdi minha vida por uma questão de um olhar
só para a parte, um olhar para o todo em relação quando eu tive uma questão de saúde, né? Então, assim, esse olhar multidimensional que a gente fala, né, do holos, a gente fala tanto isso na educação harmônica, né, do olhar, o que é esse enxergar holístico, esse olhar holístico integrado, né, que as práticas integrativas têm, que a antroposofia traz, tem um monte de ciência que nos ajuda a compreender melhor o contexto, identificar as possíveis razões, as possíveis origens do problema. A gente precisa ter muito claro que sintoma é diferente de problema. E aí eu tenho uma perguntinha para você. Naquela questão que está muito difícil na sua vida, você está tratando um sintoma ou você está tratando um problema? E se você, para além de consumidora ou cidadã, né, se você tem um negócio, você está tratando os seus clientes, os problemas dos seus clientes, dando aspirina ou tentando ajudá-los a compreender, a desenvolver com os seus clientes uma habilidade de diagnóstico para que eles possam ter autonomia, para que eles possam também encaminhar as soluções, né? Então não é fácil, né? Mas seria muito interessante que a gente pudesse inserir na nossa rotina, no nosso trabalho, ou mesmo no nosso dia a dia, como consumidora, como cliente, como cidadã, essa habilidade, esse tecer dessa habilidade para fazer os diagnósticos, né? Para entender esse todo, para entender esse olhar mais integrado, que não vai olhar a falange do seu dedo, vai olhar a sua cabeça, vai olhar seu coração, vai olhar suas vontades, né? Isso faz a maior diferença, né? Para a gente poder posicionar, né? Às vezes o cliente ele tem a noção do sintoma, né? Que é o que ele vê, é o que ele sente, né? E ele não tem essa visão do problema, né? Então a nossa função, a nossa responsabilidade, quem tem que saber do problema, quando estou dizendo de profissionais, é o profissional. O profissional precisa ajudar o seu cliente, seja ele de qual área for, né? A construir junto com o seu cliente, com o seu paciente, sei lá o que, a habilidade de tecer um diagnóstico, a habilidade de entender as razões pelas quais ele está passando por aquilo, as possíveis origens do problema, né? Não dá para eu ouvir o galo cantar, né? Ouvir esse sintoma e começar a tratar esse sintoma de qualquer forma. O encaminhamento, essa forma de tratar, ela é muito importante, né? Que eu possa envolver, que eu possa realmente tecer essa habilidade de compreensão desse olhar para o todo, né? Muito bem, então vou deixar aqui essa provocação para que a gente fique mais esperto aí das coisas que a gente está vivendo, seja como consumidor, ou como cliente, ou cidadão, né? Da gente pensar, assim, eu estou resolvendo as questões da minha vida com aspirina, ou eu estou resolvendo realmente com um tratamento que me faz entender as razões pelas quais eu estou vivendo o que eu estou vivendo. É isso, espero que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, compartilha, deixe comentários se você quiser. E na próxima semana, uma próxima live. Bom dia, boa semana, até mais.